Muito bem, nação, estamos aqui pelo Estúdio RN. Eu sou o Beto Luquezzi e eu peço você, a se inscrever no nosso canal, dar aquele like e também convidar os amigos a conhecerem o Estúdio RN. Bem, nação, hoje o vídeo é para falar sobre o empate entre Flamengo e Madureira. Por que eu estou gravando esse vídeo agora? Já um dia depois da partida, 2 dias depois da partida. Porque eu queria ouvir um pouco das críticas das pessoas em relação ao comportamento do Mengão em campo contra o Madureira, para depois poder fazer uma análise e ver se tem fundamento ou não o que essas pessoas falaram. E eu chego à conclusão de que o que alguns falaram, criticando o Vitor Pereira, chamando de professor Pardal, de Paulo Souza II, não faz sentido algum. É uma coisa completamente absurda. E por quê? Porque o nosso bom velhinho Jesus, quando veio para o Mengão, nos primeiros jogos, ele também cometeu erros. Por quê? Porque estava em fase de testes. Estava em fase de conhecer o elenco e ver o potencial de cada jogador. Qual é a diferença entre o Paulo Souza e o Vitor Pereira? A diferença é que o Vitor Pereira, ele já tem um currículo diferente do Paulo Souza, que tinha um currículo, mas com poucas vitórias. O número do Paulo Souza era um número baixo de vitórias. E o Paulo Souza jogava num estilo completamente diferente do que o Flamengo é acostumado a jogar. E o Vitor Pereira não. Ele joga num estilo semelhante ao do Jesus e ele é um técnico adaptável. Essa é a grande diferença. Bem, nação, o que podemos chegar à conclusão em relação à partida entre Flamengo e Madureira? A questão é o seguinte, foi um jogo de ataque contra a defesa, desde o início. Primeiramente, o Madureira já entrou para o jogo já com a caixa de ferramenta aberta. Já entraram já para parar as jogadas com violência. Um time violento, o time do Madureira. Um time agressivo, violento, que não teve ataque, uma vergonha. Só se defendeu o jogo todo. E o Flamengo sim, teve dificuldades de furar a retranca. O Vitor Pereira vem fazendo tipos de treinamento com campo pequeno para justamente, quando o Flamengo enfrentar adversários assim, conseguir furar a retranca e a gente conseguir a vitória. No entanto, nem todos os jogos, ou em muitos jogos, nós não vamos conseguir furar a retranca. Isso é uma realidade. Isso aí pode ser o Flamengo, Real Madrid. Eu tenho a impressão que naquele jogo contra o Madureira, qualquer time que estivesse jogando contra o Madureira, que estava muito bem armado, muito fechado, tem um bom goleiro, eu tenho a impressão que ia ter dificuldades também. Então é assim, vamos parar de criticar e vamos analisar os pontos positivos. Primeiramente, criticaram que o Vitor Pereira tirou o Pedro, colocou o Mateusão. Gente, o Mateusão é um jogador que estava descansado. O Pedro chegou depois das férias dos jogadores, ele estava servindo na seleção brasileira, estava de férias, ainda está num outro ritmo, e ele colocou o Mateusão para dar um pouco mais de sangue novo ao time. Compreensível. Também criticaram que o Vitor Pereira colocou o Marinho de lateral esquerdo. Gente, o Marinho chuta com a perna esquerda, o Marinho cruza bem. E outra coisa, o Ayrton Lucas estava cansado, houve uma viagem. Eles jogaram no final de semana, eles viajaram e, detalhe, estão em início de temporada. Agora, é claro que o empate contra o Madureira serviu para aquela mídia bairrista, né, os antes criticarem, ficarem felizes. Mas, gente, olha, está no início de temporada, ainda é pré-temporada, na verdade. O Flamengo ainda está em ritmo de treino, ainda está em ritmo de adaptar ao Vitor Pereira. Os jogadores estão sem ritmo de jogo, isso é claro. A vitória contra a Portuguesa foi construída porque o Flamengo encontrou espaços, o time é muito talentoso e o Flamengo construiu aquele placar. Contra o Madureira, se o gol tivesse saído no início da partida, a história também seria diferente, né? Agora, o que acontece? É bom quando algumas situações como esse jogo contra o Madureira ocorrem, porque permite ao Vitor Pereira estudar o que deu errado. Ele vai, com certeza absoluta, ver aquele tape do jogo várias vezes e vai identificar maneiras em que ele poderia ter feito diferente
ao qual o Flamengo teria mais possibilidades de perfurar aquela retranca. Talvez chutes de longa distância, mesmo assim o Madureira não deu muito espaço nem para chutes de longa distância. Talvez aquela arma do Marinho pela direita, no futuro, ele cortando e chutando com a perna esquerda, ele vindo pela direita, talvez seja uma alternativa para jogos em que o time adversário está muito fechado. Bom, no entanto, na minha opinião, a opinião de jornalista, eu vejo positivo a atuação do Flamengo em função de ser início de temporada, em função do técnico ser um técnico novo com o nosso elenco, em função dos nossos jogadores estarem ainda se adaptando ao estilo do Vitor Pereira. Então, assim, não há motivo para pânico, não há terra arrasada, não há nada de errado, são apenas testes, ok? Não perdemos a partida, estamos no Cariocão com 7 pontos, o Cariocão é para isso, o Cariocão é para dar ritmo de jogo. Essa é a função do Cariocão, essa é a realidade. O mais importante para a gente é a Supercopa do Brasil, é o Mundial de Clubes, é o Brasileirão, é a Libertadores, é a Copa do Brasil. Não é o Cariocão. Então, assim, empatou com o Madureira? Ok, mal, mas fazer o quê? E o importante é que eu tenho certeza absoluta que o Vitor Pereira tirou uma lição, tirou lições dessa partida, que com certeza vão nos ajudar no futuro quando encontrarmos adversários semelhantes ao Madureira. E vamos encontrar muitos. Ao longo do Brasileirão, Copa do Brasil, etc. e tal, o Flamengo certamente vai enfrentar. Por quê? Porque o time é ser batido, é o time com mais elenco, é o time com mais qualidade. Isso aí é incontestável. Tá bom? Nação, é isso. Eu fico por aqui. Eu volto em breve com o Estúdio RN, mas antes de eu ir embora, eu peço você, para se inscrever no nosso canal, dar aquele like e também convidar os amigos a conhecerem o Estúdio RN. Ok, nação? É isso. Fico por aqui. Saudações rubro-negras.